Bom, vamos juntos a partir de agora, trazendo informações, primeiro, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa a cumprir a pena pelos crimes, pelos quais ele foi condenado. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficará onde está, pelo menos primeiramente, vai ficar ali na sala especial montada para ele na sede da Polícia Federal. A decisão saiu agora há pouco, Ele começa a cumprir a pena em regime fechado. Eu tenho aqui algumas informações. O ministro Alexandre de Moraes decretou, portanto, o início do cumprimento da pena do ex-presidente. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no caso da trama golpista. E segundo a decisão de Moraes, o ex-presidente deverá permanecer na superintendência da PF em Brasília, onde já cumpre a preventiva, está preso preventivamente desde o último sábado. E agora, para o cumprimento de pena, determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e 2 anos e 6 meses de detenção, é o que diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro afirmou que a defesa do ex-presidente não apresentou novos embargos de declaração dentro do prazo estipulado, que era segunda-feira, ontem, e que não existe previsão legal para a apresentação de outro recurso, inclusive embargos infringentes. O prazo para apresentar o segundo formato de recurso, embargos infringentes, terminaria apenas na próxima quarta-feira, que é o dia 3 de dezembro. Prisões decretadas hoje. O ministro decretou também a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele vai cumprir a sentença de 24 anos de prisão na Penitenciária Federal da Papuda. O almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, também condenado a 24 anos de prisão, deverá cumprir a sentença na estação Rádio da Marinha, em Brasília. Os generais e ex-ministros Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, deverão cumprir suas penas no Comando Militar do Planalto. Os dois foram levados para o local no começo da tarde de hoje. Já o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, vai cumprir a sentença de 26 anos na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, que fica no Rio de Janeiro, onde ele já está preso desde dezembro de 2024. O tenente-coronel Mauro Cid, que também foi condenado, réu na trama golpista, ele firmou o acordo de colaboração premiada e vai cumprir 2 anos de prisão em regime aberto. Conosco para essa cobertura especial, Daniela Lima, Carla Araújo e Walter Mairovich. Uma boa tarde aos três, muito bem-vindos. Carla, a movimentação começou cedo aí em Brasília, Prisões no começo da tarde. É isso, Diego. Boa tarde para você, boa tarde para Dani, boa tarde para o professor e a todos que estão nos assistindo. Hoje, agora no início da tarde, o general Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio Nogueira, eles foram comunicados da decisão do ministro Alexandre de Moraes, de decretar aí o mandado de prisão deles, e eles foram com militares até o comando, foram levados por militares até o Comando Militar do Planalto, uma área aqui próxima ao Palácio do Planalto. Eu conversei com os generais quando eles disseram que o Exército estava levando ainda os generais, eles estavam ali, Diego, enfim, eles aguardavam, eu tinha conversado com algumas pessoas próximas a eles durante essas semanas, eles estavam aguardando a decisão final do processo de forma serena. Ontem eles apresentaram, a defesa deles apresentou aí os últimos recursos, tentando, entre outras coisas, rever o tamanho da pena, enfim, e hoje o ministro Alexandre de Moraes, então, ele decide aí, ele marca ainda uma audiência de custódia para os generais e para alguns outros que estão aí no processo da trama golpista, mas o que a gente tem hoje, Diego, é uma página importante, esse processo chegando ao fim, e aí os generais sendo levados para essa instalação militar, que eu posso depois aqui. A gente está começando ainda, mas depois eu posso falar um pouquinho mais como é que foi preparada essa instalação militar para receber os generais. E também, Diego, uma informação importante que a gente deu aqui ao longo da semana, acho que a Dani vai poder contribuir aí com informações também. A gente deu aqui recentemente que o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, o ministro da Defesa, José Múcio, e o ministro Alexandre de Moraes, eles conversaram acerca dessa iminente prisão nos últimos dias. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, foi
a residência do comandante. E nessa conversa, entre outras coisas, o comandante pediu que eles fossem tratados com respeito ali, justamente sem nenhuma especulação. Como a Dani trouxe hoje, o comportamento da PF na prisão do Bolsonaro, Diego, foi citado pelos militares como um exemplo de que não era para fazer alarde, não era para ter fotos, não era para ter essa exposição. Por isso ficou a cargo, inclusive, o principal, né, que levou ali os generais foram militares e não policiais federais, segundo me disse o Exército. Então, agora a gente tem que ver, o general Heleno, eles dizem que deve tentar algo relacionado à prisão domiciliar, alegando problemas de saúde, mas isso é um próximo passo. E o general Paulo Sérgio, a gente também ainda aguarda, no caso, a manifestação das defesas dos dois sobre essa decisão hoje, agora há pouco, do ministro Alexandre de Moraes. Tá certo. A gente vai ter muito assunto, Carla, ao longo da tarde para tratar com você, com a Dani, com o Walter, com toda a nossa equipe aqui do UOL. Vou pedir licença para vocês três só um instantinho para movimentar a reportagem em Brasília. O repórter Matheus Coutinho está acompanhando todas essas informações, traz detalhes para a gente das prisões e do início do cumprimento das penas, né, Matheus? Boa tarde. Matheus, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu não sei se o problema é aí. Sim. Agora, aqui, chegou, desculpa. O problema era aqui, nosso. Boa tarde. Não, agora sim, agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim, amigo. Boa tarde mais uma vez. Então, boa tarde. É isso, né? Como vocês comentaram aí, né? Foi um dia agitado, mas já havia uma certa expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes iria encerrar em breve esse processo e dar o início ao cumprimento das penas, né? Que agora são as prisões para cumprir penas mesmo. E chamou muita atenção isso, né? A descrição em relação aos militares, a questão do Bolsonaro, ele já determinou de imediato que ele permaneça na PF, havia essa dúvida se ele iria ou não para a Papuda, né? Que havia essa especulação, mas a princípio deve permanecer lá mesmo. E lembrando que agora inicia-se um processo de cumprimento da pena, que vai ser um outro processo, que vai ter que, os réus vão ter que passar de novo por audiência de custódia, o próprio Bolsonaro vai ter que fazer uma nova audiência de custódia amanhã, que o Moraes já deixou marcado, vai ter que passar por exames médicos, porque quando a pessoa inicia o cumprimento da pena, ela tem que passar por um laudo, né, como se fosse no IML, e agora vai ser todo esse novo processo, com a diferença que agora realmente a ação já se encerrou, né, assim, não tem muito mais o que os réus podem fazer, se não de fato cumprirem a pena. Matheus, era aguardada para hoje essa definição do ministro Alexandre de Moraes? Ainda havia expectativa dos embargos infringentes, apesar de que a gente sabe, né, que foi apenas um voto dissonante, foi do ministro Fux, mas as defesas ainda apresentariam, né? Com certeza seria negado, mas tinha essa questão burocrática, digamos assim. É curioso, eu conversei com algumas fontes nos últimos dias, até hoje também, até alguns advogados, assim, admitiam em off que, olha, eu acho que ele vai dar o início imediato mesmo da pena, porque já era atuado que o processo vinha seguindo, teve essa prisão do Bolsonaro no sábado, que na prática, assim, deu essa impressão de que já acelerou o fim do processo, né? Então já havia, assim, essa certa expectativa, esse certo clima de que, olha, ele vai já determinar o trânsito em julgado e determinar o imediato cumprimento da pena. E em relação a esses infringentes, também já é bem pacífico no Supremo, né? E isso o próprio Moraes cita nas decisões de hoje, que tem pelo menos 7 anos que o Supremo tem esse entendimento. Se não forem 2 votos na turma pela absolvição, não cabem infringentes. Isso é até um esforço do próprio Supremo de ficar evitando recursos protelatórios. Se a gente lembrar lá atrás do Mensalão, quem pôde acompanhar, o Mensalão teve quase que um segundo julgamento só de embargos, né? Embargos. Teve gente que conseguiu ficar rediscutindo o processo por um bom tempo. E o Supremo, nos últimos anos, tentando reduzir esse tipo de iniciativa. E então já é uma coisa que já é bem consolidada. E a expectativa agora é da próxima sessão da turma, porque o Moraes mandou todas essas decisões que deu o início do cumprimento das penas, ele mandou para a primeira turma chancelar, né? Avaliar. E agora cabe ao ministro Flávio Dino, que estava em reunião desde cedo, não tinha conseguido ver ainda todos esses despachos, mas a expectativa é que nos próximos dias, em breve, o ministro Flávio Dino já marque essa audiência da turma e a turma analise essas decisões do Moraes, e a tendência, pelo que a gente tem acompanhado, é de que devem chancelar mesmo. Assim. Vamos acompanhar aí, a expectativa pelo menos é essa por aqui.